Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Fogão, que agora, ontem venceu aí o jogo contra a LDU por 1-0 com um gol relâmpago aí do Arthur, um dos gols mais rápidos da história da Libertadores da América, um gol com menos de 15 segundos, né? O Botafogo que agora vai jogar fora de casa lá no campo da LDU de Quito, por um empate o Botafogo se classifica, e se perder por 1-0 a disputa vai para os pênaltis, e aí é loteria, né? Mas ficou interessado, quer saber as últimas informações do Fogão, tudo que a mídia está comentando sobre essa vitória e muito mais, então assiste esse vídeo até o final. Mas se quer ficar por dentro de todas as informações do Botafogo, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, que assim que sair vídeo novo, vocês serão notificados. E não se esqueça também de comentar aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, é muito importante a gente saber de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Olha só o Botafogo, hein? Com o David, são 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e só uma derrota, aquela para o Cruzeiro no Brasileirão. O aproveitamento é de 71%. Ontem, a primeira vitória no Newton Santos. É um time, esse Liga de Quito, que surpreendeu, porque não conhecia bem, tive pouco tempo para estudar o time, mas eles surpreenderam. Então, fico contente com a vitória. Temos que analisar bem o jogo e jogar bem um jogo de volta. Eles aproveitaram dos espaços que tiveram muito bem. Acho que o primeiro passo foi muito importante da gente, que era sair com triunfo daqui. Claro que a gente queria ampliar mais. Claro, a gente queria fazer o gol já muito rápido, mas não esperava que fosse tão rápido desse jeito. Mas o time do LDU se comportou muito bem após o gol, né? Vinha sentindo desde o jogo do Bragantino. Senti um pouco no jogo do Bragantino, mas deu para continuar. Mas hoje o jogo estava muito de transição, então voltei a sentir. E no final já estava uma dor mais insuportável, e para não prejudicar a equipe eu preferi sair. A empolgação, o gol marcado no início, depois das contusões, então o botafoguense avaliando tudo isso, hein? Roberta Barroso está de volta conosco. O Botafogo é um clube que sim, está vivo nas 3 competições, mas tem seu elenco aí para administrar, hein, Roberta? Verdade, Bruno, e muitas movimentações. Toda hora sai e entra um jogador. Agora há pouco a gente trouxe também a informação do Cris Ramos, que foi anunciado nessa parte da manhã pelo Botafogo. O atacante, 28 anos, assinou o contrato até o fim de junho de 2026. O Botafogo agora também de olho em zagueiros, né? O clube está procurando um jogador nessa posição, não é de hoje, já há bastante tempo procurando esse jogador. O Alex Vinícius, que joga no Atlético Goianiense, sempre foi a prioridade do Botafogo. Eu conversei com algumas fontes em relação a esse atleta e eu ouvi que está bem difícil a negociação continua, mas está sendo bem difícil, só que o Botafogo ainda não desistiu e está mapeando também outros zagueiros. Ontem conseguiu essa vitória por 1-0, um placar magro. A torcida ficou na expectativa que seria um placar mais elástico, até pelo gol logo no comecinho, 14 segundos, o Arthur balançou as redes, mas depois a LDU cresceu, veio toda aquela pressão, e o próprio David, que conversou agora há pouco também, falando aí aqui no Sport Center, que surpreendeu, ele não esperava toda essa pressão da LDU, e agora tem um jogo na altitude de Quito na próxima semana. Bruno. Pois é, e agora precisando virar, então, esse resultado. Continue com a gente, tá, Roberta? A gente vai mostrar agora os números do Arthur contra a LDU. Então, 1 gol, 2 finalizações. Bom, com 14 segundos, né? Finalização no alvo foi essa, 4 ações na área do rival, os dribles tentados e as interceptações. Parecia que ia dar tudo certo, não que tenha dado errado, né? Mas acho que não foi como a gente imaginava depois daquele início todo, né, Jailson? O que aconteceu? O Botafogo pecou muito nos passes para mim ontem. Em alguns momentos a LDU dava espaço para a transição, e o Danilo, que foi o cara que foi contratado para isso, eu acho que ele ainda tá... Não sei, eu acho que ele tá um pouco desacostumado com o sintético. Tento ver dessa forma. Porque ontem ele errou alguns passes que ele geralmente não erra. Ele não erra esse tipo de passe. Eu digo aquele passe sabe aquele primeiro passe pro contra-ataque? Quando o time recupera a bola e a bola geralmente estava caindo no pé dele. É aquele primeiro passe da triangulação que vai chegar no companheiro melhor posicionado, geralmente na ponta, né? Ora o Montoro pelo lado esquerdo, ora o Arthur pelo lado direito. Mas justamente esse passe, o meio-campo do Botafogo não estava conseguindo executar. Nem ele, nem o Marlon. Enfim, eles estavam errando bastante esse passe. E aí a LDU começou a ter um pouco mais de controle do jogo.
controle da posse da bola. O Botafogo teve um pouco mais de dificuldade para chegar um pouco mais à frente, principalmente no segundo tempo. Ainda acho também que está rolando, ainda está tendo uma outra dificuldade, que é a questão do Arthur Cabral ser um jogador menos móvel que o Igor Jesus. A gente já falou isso daqui também, mas eu ainda acho que ainda está rolando esse tipo de adaptação também. E aí também destacar, para mim, o grande jogo do Vitinho, né? Falei ali na primeira hora, mas o Vitinho foi peça fundamental nessa manutenção do resultado de 1-0, que abriu logo ali aos 14 segundos, mas se não fosse o Vitinho, a gente poderia estar falando aqui de um empate, talvez, pelo menos, da LDU. Eu tô pegando aqui é curioso, né, isso que você falou, talvez, adaptação ao gramado, porque nas outras 2 partidas ele foi bem, né, foi muito elogiado. Foi contra o Red Bull, foram fora, contra o Red Bull e contra o Fortaleza. Exato. Então talvez seja essa questão. Jogou mesmo. No Palmeiras, né, no sintético, mas estava lá no Nottingham Forest. Então... E tem o ritmo também, né? Aos poucos o cara vai pegando o ritmo de jogo. É porque foram, na minha concepção, né, óbvio, sabendo da qualidade do Danilo, passes que ele não erra. Né? Não, até porque a característica dele é essa. Exato. Até a assistência que ele deu pro Savarino, né, deixa muito claro pra gente que ele é muito bom tecnicamente. E ali, ontem eu estava observando isso, ele errando os passes que geralmente ele não erra mesmo. Mas tem mais uma coisa, Jailson, que me chamou a atenção. Você citou o Danilo, e de fato o Danilo não estava conseguindo conectar esse primeiro passo para puxar o contra-ataque, mas 2 jogadores têm chamado a atenção para mim a queda de desempenho, Marlon Freitas e Savarino, porque são 2 remanescentes da base do ano passado. O time do Botafogo do meio para frente é desfigurado e os 2 sobram como referência, como uma memória do que o time fez no ano passado e baixaram muito. Não tem sido nem sombra dos jogadores que foram no ano passado no recorte recente, né? São jogadores... Marlon Freitas, por exemplo, antes, quando o jogo estava mais apertado, ele conseguia desafogar com um lançamento sempre preciso, né? Aquele teleguiado, e esse lançamento não está encaixando. E aí, pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Marlon Freitas ele caiu de rendimento, ele tá cansado? O que é que tá acontecendo aí com o Marlon Freitas e alguns outros jogadores do Botafogo? Qual a opinião de vocês, hein? Ou vocês acham que é perseguição da mídia com o time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, hein? Savarino, às vezes, sumido do jogo. A gente não vê o Savarino centralizado e quando aparece não consegue dar um passe decisivo. O Montoro tem sido até mais ativo, mais voluntarioso do que ele. Então essa baixa desses jogadores naturalmente ajuda, né, a explicar a dificuldade que o Botafogo teve. E do lado do David Ancelotti, ele disse que foi surpreendido pela postura da LDU. A LDU faz muito tempo que a gente vê jogar aqui no Brasil, é um time que quando vem de visitante é corajoso. É um time que sai, que espeta, tenta ter a bola. Não é que nem o time boliviano da altitude que vem aqui para se defender. É um time que tem jogo, que aproveita os jogadores de velocidade. Bryan Ramírez, por exemplo, como saída, escape pelo lado esquerdo. E com o Thiago Nunes, desde que o Thiago Nunes chegou, essa é a identidade do time. Pressionar alto muitas vezes, aproveitar o físico dos jogadores. Então o Botafogo melhora no final do segundo tempo quando o David faz mexidas para deixar o time mais robusto fisicamente, né? O Nathan Fernandes entrando, o Joaquim Correia, mas acho que houve essa falta de leitura também, de observar o que a LDU vem fazendo e saber que não seria um time a jogar retrancado, porque ele fala que foi surpreendido, né? Então, pela maneira como o time tem jogado no Equatoriano, recentemente contra Alcas, Muxuque Runa, Barcelona de Guayaquil, pode pegar as estatísticas, essa é a LDU e que pressiona e tenta ter posse de bola, um time que não se acanha jogando fora de casa. Mas assim, a Roberta vai me ajudar. Do time do ano passado, você tem o Marlon, o Thales... Vitinho estava no Savarino e o Alex Telles. John, Barbosa. Então, acho que 4 ou 5, vai, contando o Barbosa. Se vocês Né, Roberta? Porque eu quero chegar Isso, lá na frente, se vocês forem ver, né? Fala, desculpa, Roberta. Sobre essa questão de entrosamento, né, Bruno? Porque tem muitas saídas, por exemplo, até se a gente for ver, no início do ano ainda tinha Igor Jesus, né, Jair, e esses jogadores já saíram. E ali na frente também, vocês estavam falando do Savarino, mudou totalmente ali à frente
o ataque do Botafogo. Hoje é Savarino, Arthur Cabral, Arthur e Montoro. Então, realmente, essas mexidas, essas saídas, né, e chegadas, ainda falta um pouquinho esse entrosamento. Vocês falaram também do Danilo e do Marlon Freitas. Os dois jogaram juntos como titulares ali pela primeira vez, porque o Danilo jogou naquela partida contra o Bragantino, no primeiro jogo da Copa do Brasil, quando o Marlon teve aquele choque de cabeça. Aí o Marlon fica fora dos últimos jogos e dessa vez jogando juntos. Então tem essa questão das peças ainda irem se encaixando, né? E o Danilo também, por falta de ritmo. Então é um pouquinho de tudo. As peças, o time do ano passado, que a gente também vai sempre comparar, não tem jeito, né? E depois, daqui a pouco, Bruno, acho legal a gente falar também dessa disputa entre os goleiros, o John e o Neto, porque o David ontem, conversando com a gente, disse que não vai colocar um goleiro que não vai fazer aquele rodízio, sabe? Colocar um goleiro na Copa Libertadores, o outro na Copa do Brasil. Isso ele não vai fazer, Bruno. Então, mas nesse ponto do Marlon e do Danilo, era isso que você ia falar, Jéssica? Eu ia pegar... Porque eu ouvi isso assim, poxa, não deu certo. Não é que não deu certo, foi a primeira vez. Foi o que eu ia falar do Breler, que eu respeito, óbvio, mas eu discordava. Justamente da questão da queda do Marlon Freitas e do Savarino. Eu vou explicar por quê. Porque, pra mim, o Savarino, com o crescimento do Montoro pelo lado esquerdo, eu acho até que o Savarino subiu. O Savarino não vinha jogando tão bem assim, tanto que no Mundial de Clubes a gente até falava do Savarino ali um pouco mais perdido, né? E foi um cara que mudou de posicionamento desde então, justamente por conta das saídas. Ele foi ponta esquerda, ele foi volante, ele foi meia, ele foi ponta direita. Eu acho que desde que estabeleceu Montoro pelo lado esquerdo, Arthur pelo lado direito e agora o Arthur Cabral como centroavante, o Savarino tá jogando melhor. Ontem, de fato, ele não fez uma boa partida, mas eu acho que o Savarino tá jogando melhor depois de que se estabeleceu esse sistema de jogo. E o Danilo, quer dizer, e o Marlon Freitas, eu ia falar justamente isso também, que o Marlon Freitas e o Danilo, o Marlon Freitas está tendo que mudar de função toda hora, se a gente for parar para ver. Porque o Marlon Freitas com o Gregory, que era o primeiro volante, o cão de guarda, o Marlon Freitas era aquele cara que saía um pouco mais pro jogo. Era o segundo volante, era o cara que dava essa diagonal que você falou, lançamento de um lado, lançamento pro outro. Muito bem. E aí com o Newton, ele já joga de uma outra forma. Ele também chega um pouco mais, mas já tem que ficar um pouco mais preso, que o Newton chega um pouco mais à frente. E aí agora ele tá jogando com o Danilo, então já é outra situação. Ele fica um pouco mais e o Danilo sai um pouco mais pro jogo. Então eu acho que assim, eu não concordei por isso, porque o Marlon Freitas e o Danilo estão se conhecendo agora, então assim, ele pode não ter feito um jogo bom porque mudou a função novamente do cara. Hora segundo volante, hora primeiro volante, entendeu? E é muita mudança. Exato. É muita mudança. A Roberta citou bem o Jair. O Jair chegou no começo do ano e já foi. Então, quer dizer, você tá... Né, e o Caio, que entrou no lugar dele como zagueiro pelo lado direito, que tava bem, se machucou também. Então, e aí você tem o terceiro time praticamente na metade da temporada. E até que diante desse caos todo, é o Botafogo que está em vantagem na Libertadores, é o Botafogo que está nas quartas da Copa do Brasil, e é um Botafogo que ainda tem chance matemática no Brasileiro, porque o Atlético e o Fluminense estão no Brasileirão, porque todos estão, mas eles não têm a chance de título como o Botafogo está atrás, mas ainda tem. Claro, e isso pesa totalmente, impacta no desempenho individual, e aí estou com o Jailson, quando você tem muita mudança, naturalmente vai ter mais dificuldade para se adaptar, naturalmente alguns jogadores vão baixar de rendimento, mas não é nada também para se falar, nossa, o cara está em má fase, ou o cara está de sacanagem. Não é isso, é um contexto da equipe, até pelo trabalho do David ser incipiente, em que as coisas demoram um pouco mais a se encaixar, mas no jogo de ontem eu vejo que o grande problema foi não contar com essa postura da LDU desde o início. Acho que isso, com o gol, o Botafogo, na hora que a LDU passou a jogar, os caras... Peraí, a gente faz o gol, acha que vai jogar e ali, quem sabe, abrir 2-3, tá o time adversário pressionando, o tempo inteiro rondando a área. Para mim foi mais uma questão de abordagem de jogo do David, fez o de gol entender e mais o adversário. Pois é, e no segundo tempo ali, já da metade final para lá, o Botafogo tenta se acertar com as mexidas. Ô, Roberta, obrigado, viu? Já vou agradecer aí a sua participação. E só para a gente concluir, eu queria que você atualizasse então o atacante que está chegando e a situação dos zagueiros, porque é só o Barbosa então em condição de jogo?
É isso, só o Barbosa. O Caio Pantaleão se machucou, nem foi inscrito para essa fase das oitavas de final da Libertadores. Ontem no jogo, David Ricardo sentiu a posterior da coxa direita e inclusive ele conversou com a gente na zona mista. Ele disse que já vinha sentindo, mas foi forçando e que dessa vez não teve jeito. Ele saiu, vai passar por exames, mas na própria zona mista falou que provavelmente vai ficar fora desse jogo contra o Palmeiras e vai tentar se recuperar para a partida da próxima semana pela Libertadores. E aí o Marçal vem sendo improvisado ali na zaga. E pra gente fechar, você falou sobre o atacante que acabou de chegar, Cris Ramos, 28 anos, foi contratado pelo Botafogo, assinou o contrato até o fim de junho de 2026. Um jogador também que vem do Cádiz por empréstimo e ele que tem 1,90 de altura vai ser importante então para as bolas aéreas. Bruno. Pessoal, e quem também comentou aí sobre essa vitória do time do Fogão foi a galera aí do SBT Esportes. A galera do SBT Esportes trouxeram aí as suas análises, a sua visão aí sobre essa vitória do time do Botafogo. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram. Muito bem, eu vou falar com o botafoguense, meninos. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, você de casa. O Botafogo não fez uma partida espetacular, vocês concordam comigo? Sim. Não fez, mas quantas vezes eu falo aqui nesse programa, não só por conta do Botafogo, mas de qualquer time. Em Copas, e sobretudo na Libertadores, o importante é vencer. E a gente não pode achar que vai ser sempre uma goleada. Até porque, na minha opinião, um 1-0 foi um placar bem justo pelo que o Botafogo apresentou. Só que vir de uma goleada contra o Fortaleza e começar com um gol aos 14 segundos, isso dá aquela sensação de, meu Deus, agora vai, hoje vai ser uma goleada de novo. E aí vem uma frustração, porque a Libertadores dificilmente você vai ter uma goleada. Não é um placar natural da competição. O natural é você ver duas equipes muito prontas para estarem vivendo as oitavas de final da Libertadores. Ninguém comprou a vaga para chegar até aqui, nem a LDU. O pessoal acha que a LDU... Não, a LDU é um time que já venceu a competição, sabe muito bem jogar ela e tem um treinador que é brasileiro, que já foi treinador do Botafogo e meio que entende que qual vai ser a minha postura para eu não ser engolido por um time tão potente como o do Botafogo. E a estratégia, Vene Casagrande, da LDU foi até uma estratégia bem interessante. Subiram as linhas ali, anularam alguns personagens do Botafogo. A LDU não fez uma péssima partida, pelo contrário. Ela às vezes provocou o erro. Tantos erros que a gente viu do Botafogo, muitos foram provocados pela qualidade da LDU, concorda? Concordo, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa, todo mundo que está nos assistindo aí. Concordo plenamente com você. E, inclusive, eu acho que isso surpreendeu muita gente, inclusive o próprio técnico do Botafogo, a forma como a LDU jogou ontem. Taticamente falando, eu acho que o jogo da LDU deu mais certo que o jogo do Botafogo. Porque a LDU, quando precisou se defendeu em bloco baixo, muito bem, quando precisou ir ao ataque foi muito bem também, tanto é que o Vitinho ele salvou 2 gols da LDU. A história poderia ter sido diferente se o Vitinho não tivesse salvado o Botafogo. E de fato, a LDU fez um grande jogo. É porque, tecnicamente falando, é um time muito pobre. É um time fraco, tecnicamente falando. E o Thiago Nunes, muita gente tenha se espantado, ele conhece muito bem o futebol brasileiro, conhece o Botafogo, e ele não era o treinador da LDU na fase de grupos da Libertadores. Então a LDU, ela também está passando por um processo de mudança no comando técnico, só que para melhor, porque o Thiago Nunes, ele mostrou diante do Botafogo no Newton Santos que a LDU está melhor taticamente, inclusive tecnicamente, só que os jogadores não são da sua melhor qualidade. Então eu acho que no estilo de jogo, naquilo que cada time quis fazer na partida, eu acho que a LDU foi melhor que o Botafogo. Concordo plenamente com tudo que você falou, mas não é por conta do Botafogo só, é também por conta da LDU, que fez uma boa partida. Acho até que o Botafogo errou passe em excesso, tanto é que teve aproveitamento de 82% apenas. Acho que errou demais no meio de campo. O Danilo não foi um destaque, a gente acabou secando aqui, que a gente elogiou bastante, mas o Danilo, de fato, não fez uma boa partida. O Vitinho fez uma grande partida. Se eu tivesse que eleger o melhor em campo, ele seria eleito o melhor em campo. O Arthur Cabral, por exemplo, não fez um bom jogo, muito pelo contrário, foi engolido pelos jogadores defensivos da LDU. Então, não é uma crítica ao Botafogo, é muito mais um elogio à LDU, que fez uma grande partida aqui no Newton Santos e sai muito vivo daqui e poderia ter saído até com um placar melhor. Ô, Lucas Pedrosa, alguns personagens tendo erros incomuns, né? A gente viu que alguns personagens não estavam na sua melhor noite e isso é natural no futebol. Sobretudo para um Botafogo que está trocando pneu com o carro andando. O Botafogo está montando ainda a sua estrutura e até o seu DNA tático, vamos dizer assim, com o Ancelotti.
O Arthur Cabral não fez uma boa partida, mas foi muito encaixotado também na marcação. O Arthur faz o gol, mas depois eu sei que ele pode entregar mais. O Montoro, que tem sido um ponto de luz do Botafogo, também não estava num bom dia. O Savarino também não estava. O Danilo, muito aguerrido, mordendo tudo, mas errando uns passes que a gente olha e fala, ele não vai errar esse passe daqui a uns 5 jogos. Então, assim, o Botafogo está se construindo. Destaques, na minha opinião, para o Barbosa, fez uma gigante partida. Marçal, o improviso do improviso. E agora, Lucas Pedrosa, imagem direto de General Severiano, é isso? Coloca na tela aqui, isso aqui é uma imagem que só a gente tem, tá aí. Agora, isso está acontecendo agora, essa é a fila do perdão pro Vitinho. Pessoal que quiser a senha, foram bem, a gente tá... Eu tô com a senha aqui, eu tenho uma senha 3.972. Pedrosa, eu acho que você não tá nessa fila. Não. Mas aqui é a fila do perdão pro Vitinho. Que partida fez o menino? Gostou do meu fogão, Pedrosa? Não. Mas do Vitinho? Do Vitinho, sim. Pra mim, o Vitinho foi o melhor em campo, não só pelas bolas que ele salvou, mas também pela profundidade que ele conseguiu dar do lado direito. Ele tem muita liberdade nesse esquema do W de Ancelotti, né? Então ele consegue não só fazer o cruzamento como um lateral, mas muitas vezes ele pisa na área também. Aliás, eu vou ser muito sincero, o sistema defensivo do Botafogo talvez tenha sido a melhor notícia de ontem. Tanto o Barbosa quanto o próprio Vitinho. Um lamento pela lesão do David Ricardo, mas o Alex Telles também é um jogador que dá assistência pro Arthur, é o cara que participa do gol. Do meio pra frente, o Botafogo não jogou absolutamente nada, Fernanda. Isso tem muito a ver com tudo que você falou. O Marlon Freitas estava voltando, e é o Marlon Freitas que eu senti com falta de ritmo. E aí, pessoal, rapidinho, vocês concordam com o Pedrosa aí? Vocês acham que do meio pra frente do Botafogo ontem foi muito ruim, não jogou nada, deixou a desejar? O que é que vocês acham que esse time do Botafogo não conseguiu sair desse 1-0, não conseguiu ampliar ainda mais esse placar? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. E o meio-campo da LDU conseguiu jogar mais do que o do Botafogo, principalmente por conta dessa falta de ritmo do Marlon Freitas, que deu pouco combate para mim nessa posição de primeiro volante. E o Danilo. O Danilo é um jogador que ele é tão bom, que geralmente quando ele rouba a bola, ele tá sempre tentando a jogada mais difícil para fazer o Botafogo progredir. E quando ele tá tentando isso, ele erra com frequência também. Só que era um momento do jogo, e aí por isso para mim, com respeito a todo mundo, eu acho que o Danilo foi o pior em campo do Botafogo ontem. Ele a todo momento estava tentando esse passe difícil e ele errou 3 jogadas seguidas que você fala assim, cara, não é o jogador que a gente sabe que ele é. Então ele errou muito, ele perdeu a confiança, tanto que o W de Ancelotti tira ele e não tira o Marlon, que estava voltando de lesão. Então eu acho que o Botafogo perdeu muito nesse meio campo e não posso deixar de citar também as peças ofensivas. O Arthur Cabral fez o jogo apagadíssimo, o Montoro, que era um destaque do Botafogo, também ficou bem marcado, o Savarino. Se eu fosse resumir o ano do Savarino, é um ano bem mediano para eu ser razoável com o Savarino. Ele não tem conseguido entregar as boas partidas com a camisa do Botafogo que ele já entregou em 2024. É um ano nota 6, no máximo. E ontem ele foi mal novamente. E aí o Botafogo só começou a novamente entrar na partida, principalmente no segundo tempo, quando o Correia entra na partida e o Matheus Martins, que eles pelo menos dão algum tipo de profundidade. E o Natan também, o Natan também entrou bem. Quando o Botafogo faz as mexidas, o time melhora. Por quê? Porque o sistema ofensivo não funcionou. Assim, vencer é sempre importante. O Botafogo fez o seu dever de casa, tá indo com a vantagem pro jogo contra a LDU em Quito. O que me preocupa mais não é o placar, é a atuação do Botafogo. O Botafogo jogou muito mal ontem, mesmo tendo feito um gol aos 15 segundos. Eu acho que foi uma partida muito abaixo do esperado para o que joga o Botafogo de forma geral. E quando eu digo isso, é valorizando o que é o Botafogo, é valorizando o que o Botafogo joga. E esse placar curto na altitude deixa o imponderável aberto, assim. Mas assim é a Libertadores, a gente está falando do atual campeão. Então a gente tem que confiar que esses atletas vão chegar lá em Quito, vão conseguir vestir a camisa do Botafogo, fazer valer o resultado que conseguiram em casa e se classificarem para as quartas de final. Uma curiosidade sobre o Vitinho, ele nunca jogou numa altitude. Nunca jogou? Vamos escutar o Vitinho, vez. Vene, cadê? A gente pode dizer... A gente já falou, né, que ele foi o cara aí dessa partida. Vamos escutar o Vitinho. Eu fico feliz porque impactou no resultado, como eu falei. E tirar um gol para uma pessoa que joga na defesa, um jogador de defesa, é importante. Então, fico feliz pelo resultado, fico feliz pela minha função dentro de campo, que é defender, e eu fiz muito bem hoje, então fico feliz. Vene Casagrande, tá aí, você já destacou que ele foi o cara dessa partida, né? E a gente já abriu a fila do perdão, o pessoal quiser pode pegar a senha aqui com a gente, já estou distribuindo a senha. Agora, a gente não comentou ainda com a escolha do Ancelotti. Eu acho que ela vai muito por várias coisas, fatores, inclusive dele ser um cara que repara o grupo. E ele escolheu o John para ser o titular
E o John que fez até uma belíssima defesa no voleio do jogador da LDU. Tá aí agora na tela atrás aqui, ó. Uma bela... Agora, olha que bela defesa do John. A defesa conseguiu ser mais bonita do que o golpe na bola do jogador da LDU. Ele escolheu o John e o John fez o que ele sempre faz no gol do Botafogo. Ele foi o paredão, Vene Casagrande. Eu confesso que eu vou ficar ansioso para ver se o John vai ser o titular com ele mesmo. Porque, assim, o Neto foi contratado a pedido dele depois do John pedir para sair. Mas quando ontem eu disse aqui que seria um erro o John ser escolhido, não pela questão técnica do jogador, porque a gente está falando de um baita goleiro e eu sempre defendi o John aqui, desde quando ele foi anunciado pelo Botafogo. É pela forma como tudo foi construído. Então eu não vejo o Neto se tornando reserva, mas independentemente da escolha, estamos falando de 2 grandes goleiros. O Botafogo não vai sair perdendo, mesmo que o John seja escolhido ou que o Neto seja escolhido. Tanto é que o John mostrou ontem que ele tem potencial para continuar sendo o titular. Se ele vai ser titular daqui para frente ou não, aí só o tempo dirá. Mas independentemente da escolha, estamos falando de 2 bons goleiros. E ainda, eu sempre brinco aqui, ainda tem o 3º goleiro, que é o Léo Link, que é outro bom goleiro também. Então, nesse quesito, o Botafogo está muito bem servido. Eu já falei aqui que a única pessoa que sai ganhando nessa brigaiada toda, que não é uma briga, né, uma disputa por posição, é o botafoguense, que tem esses caras desse calibre brigando por vaga. O John, que é um grande cara, e ontem eu fiquei muito feliz quando anunciei o nome dele na escalação, Pedrosa. O estádio inteiro aplaudiu e gritou o nome do John. Então, assim, mostrando pra ele que estava aquecendo no momento, olha, a gente tá com você, aconteceu, vambora, vida que segue, alguns ainda machucados, mas natural. E aí, agora a gente vai ter uma briga também lá na frente, Lucas Pedrosa. O Botafogo anunciou hoje o atacante espanhol Cris Ramos. Cadê a foto dele? Vamos botar na tela? Já está anunciado, já é oficial. Você pode falar o que desse jogador? Me parece ser um jogador com a estatura bem... Sim. Mas bem a alto, principal né? característica dele é velocidade. É verdade. Ele é muito veloz, ele é um jogador que consegue tomar essa velocidade para poder jogar em transição, como o Botafogo joga muitas vezes, que é a maior característica para mim. A principal arma do Botafogo é a transição ofensiva e faz isso muito bem. Então... Uma pergunta rapidinho aqui, pessoal. Vocês concordam com o que o Pedrosa falou aí? Vocês são a favor aí dessa... Vocês compactuam com esse pensamento do Pedrosa, com essa opinião do Pedrosa? Deixa aqui nos comentários, hein? Queremos saber a sua opinião com respeito a isso, tá bom? E agora vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Talvez não tenha um time no Brasil que consiga fazer tão bem quanto o Botafogo. Eu acho que ele é um atleta que vai conseguir ajudar bastante. Porque ele tem essa dinâmica. Mesmo, né? É esse que é o ponto. Ele tem essa dinâmica de sair mais da área, ele tem essa dinâmica de dar profundidade, coisa que muitas vezes o Arthur Cabral não consegue fornecer. O Arthur Cabral, ele é um artilheiro, ele é um goleador, ele tem presença de área, mas fora da área, ele não funciona perfeitamente como, por exemplo, o Igor Jesus funcionava. Então acho que ele é um jogador... Ele é mais quem, então? Cara, é difícil falar que ele é mais Igor Jesus, mas ele tem mais características de dinâmica... Até porque o meu 99 é único. Sabia, Vene? Ele tem mais dinâmica... Meu menino é único. Saindo da área do que o próprio Arthur Cabral. Acho que o Botafogo faz ele muito bem. Ele é uma misturinha, vamos dizer? Pode ser. É porque ele também não é um cara que toma tantas decisões corretas. O torcedor do Botafogo pode se estressar um pouco sobre isso. Mas de forma geral... Mais de estressar? Eu acho que... Ontem me estressei 90 minutos, tá rindo? E outra, o Botafogo 90 minutos não, 80 minutos... Não, 89 minutos e 45 segundos. O torcedor do Botafogo tem que estar preocupado com o sistema defensivo, cara. Perdeu o David Ricardo. Verdade. Liberou o Danilo Barbosa, o Bastos machucado, o Pantaleão machucado. Caso, nem tem como culpar a diretoria, né? Não, eles... Foi uma sequência de lesões, né? Falta de sorte. Só que a diretoria vai ter que buscar mais um. Vai ter que buscar. E a janela ainda tá acontecendo. O Marçal não entrou bem. Por falar nisso, a produção sabe aí se atualizaram a situação do David Ricardo? Ainda não atualizaram, né, a situação dele. O Botafogo, porque às se vezes, for grave, aí tem que porque buscar, assim, nos próximos 15 dias o Botafogo tem Libertadores e Copa do Brasil. E o próximo jogo no domingo é contra o Palmeiras. E é Campeonato Brasileiro. Esse jogo, vou ser sincero, a gente vai falar de Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo perder pro Palmeiras, eu tô na linha do Pedrosa. Esquece Campeonato Brasileiro. Porque aí vai ficar a diferença de pontuação muito grande mesmo. Acabou? O Palmeiras tá mal também. E ontem o treinador do Botafogo, pra mim, ele deixou muito claro que vai poupar no domingo contra o Palmeiras. Tem que poupar, gente. Não tem jeito. Tem que poupar o quê, gente? Lógico. Primeiro, olha só, o Palmeiras meteu 4 ontem. E jogando muito. Ou seja,
A chance deles jogarem com o time principal no Brasileiro, porque ainda há uma chance maior do título brasileiro, é muito grande, porque eles estão com 4-0 e vão jogar em casa na volta. Então a chance deles mesclarem até mesmo no jogo da Libertadores é muito grande. O Botafogo tem que focar nas Copas. O Botafogo tem que focar na Copa do Brasil, em que vai pegar um adversário que hoje é inferior a ele, que é o Vasco da Gama. Essa aqui é a grande verdade. E conseguir segurar o resultado lá em Quito. Conseguir fazer um bom jogo e se classificar. E esquece Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem que focar nas Copas. Eu tô falando isso, o ano inteiro. Eu sou a única no Brasil inteiro que estou brigando por uma Copa do Brasil, um Brasileirão e uma Libertadores. Quem avisa, amigo é. Você não está brigando pelo Brasileiro, Estou Fernanda. sim, Lucas Você não Pedrosa. está brigando. Claro que eu Não estou. tá, O não tá Campeonato brigando. do ano inteiro. Quer brigar com a imagem? Bota a tabela do Campeonato Brasileiro. Bota a tabela aqui. Bota a tabela aí Falta um agora. turno inteirinho. Até lá pode perder um treinador, uma brigar com o outro. A Carminha brigar com o Jorginho. Sim ou não, gente? Mas aí, vou te falar. O céu 3 fica clubes verde. tem que perder pra caramba. Pô, Palmeiras, tá de Cruzeiro, sacanagem. Flamengo. Acorda pra vida. É difícil. Toma! Botafogo, acorda pra vida, Botafogo. É Copa. Ó, quem muito quer, nada tem. Eu quero tudo. Olha lá. Aí eu ali, ó. Ali eu ali, ó. Olha lá eu lá. Olha lá, vou te falar uma frase que minha mãe falava: querendo é poder. Eu não vou nem falar do Flamengo e do Cruzeiro, tá? Eu não vou falar do Flamengo e do Cruzeiro. É Palmeiras, A gente. senhorita está a 7 pontos do terceiro colocado. Toma! E você acha que você está brigando pelo Não, Campeonato Brasileiro? é por isso que eu falei: se perder, esquece, porque aí fica 10. 3 vezes 2. 6. Eu tenho 6 pontos voando. Ué, mas o Palmeiras também. Mas o Cruzeiro não, que ele falou que é terceiro colocado. É Eu o tô Palmeiras. falando isso. Então, eu tenho, aqui tem 6 só. pontos voando pra mim. Tu vai ter que secar o Bahia, Vou. tu vai ter que secar o Eu sou boa Palmeiras, nisso. tu vai ter que secar o Cruzeiro e vai ter que secar o Flamengo, que tem 11 pontos na tua Gente, frente. quando eu brigava pra não cair, eu brigava com 4 pessoas. Entendeu? Eu fazia conta pra E brigar agora? com 4 pessoas. Você acha que eu não vou fazer conta pra ser campeã? E agora você vai ter que secar um Flamengo que tá focando no brasileiro. Entende o que eu tô falando? E aí? Não tá focando na Copa do Brasil? Não, caiu. É o que eu tô falando. Quem muito quer, nada tem, não adianta. É verdade. Ai, E abre o olho na são... Libertadores. Sabe o que eles são, Alex? Invejosos. Bate! Invejoso. Não é não, Fernanda. Ó. Eu acho que a realidade, ela tem que ser encarada. Ficar se enganando é pior. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que ontem venceu com o gol de Arthur aí, o time da LDU de Quito, dentro do Newton Santos. É o Botafogo que fez um gol relâmpago, o mais rápido, um dos gols mais rápidos da história da Libertadores da América, tá? Aí, com menos de 15 segundos, saiu esse gol relâmpago aí do time do Botafogo. E infelizmente foi só, né? Eu digo porque eu falo infelizmente. Felizmente porque venceu e infelizmente porque foi só um gol, né? Vai jogar agora na altitude, né? Um campo pesado, de uma forma muito difícil. O jogo vai ser um jogo muito complicado, um jogo muito difícil. E esse 1-0 aí pode sim complicar a vida do Botafogo, mas é aquilo, né? Se conseguiu segurar o time da LDU em casa, né? Tem que batalhar também para tentar segurar a LDU fora de casa também. Não vai ser fácil, mas o Botafogo tem time, tem elenco para vencer fora de casa também, independente se é na altitude ou não, né? Se tem altitude, vai ter que ter atitude também do time para sair vitorioso lá ou sair com a classificação. Essa classificação é tudo ou nada. Lembrando que nesse final de semana o Botafogo vai enfrentar o time do Palmeiras dentro do Newton Santos. E aí a gente já sabe, né, o que já aconteceu, principalmente ontem, né, acredito que o time do Palmeiras irá com o time 100% titular. E aí fica a critério do David Ancelotti se vai com time misto, time reserva ou com time titular para essa partida. Na opinião de vocês, o Botafogo ele deve ir com qual alternativa de time? Misto, titular ou alternativo? Aquele mesclado ali, ou misto, titular ou reservas, né? O que é que vocês acham aí? Vai com aquele misto ali, reservas com titular, vai com 100% reserva ou vai com os 100% titular para essa partida contra o time do Palmeiras? Lembrando que o Botafogo, né, pode sim chegar próximo ali dos líderes e a depender de alguns resultados, o Botafogo pode alcançar aí, quem sabe até a liderança do Campeonato Brasileiro mais à frente, a depender de resultados a gente nunca sabe. Mas aí, focaria agora na Libertadores, precisa de uma vitória fora de casa, ou precisa do empate, segurar mesmo na altitude, ou focaria também no Campeonato Brasileiro, arriscaria
colocar jogadores titulares nessa partida. Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, viu? Queremos saber a sua opinião. Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!